Olá, tudo bem? É com muita alegria que iniciamos mais um episódio do nosso bate-papo sobre a Palavra de Deus. Estamos no 5º episódio e, gente, eu acho que a Nádima vai brigar comigo, porque eu vou ser redundante. Eu quero falar de amor de novo, Nádima. Pode falar, claro, Obrigada. porque é uma história de amor incrível. Pois é, Nádima, você sabe que eu estava pensando, o escritor do nosso guia de estudo, ele deu o título, que é esse o guia, Vida, Morte e Eternidade. Mas eu acho que você é crítica. Eu acho que deveria ser amor, esperança e livre-arbítrio, porque tudo que a gente fala cai nisso. Gente, hoje a gente vai falar de novo sobre amor, mas num contexto um pouco diferente de todos os dias aí que a gente vem conversando. A gente vai falar sobre ressurreição. E ressurreição humana, não a ressurreição de Jesus hoje, não. A gente vai falar sobre algumas ressurreições que aconteceram antes da ressurreição de Jesus. E com muita alegria, eu quero apresentar para vocês também as meninas que estão hoje com a gente, comigo, com a Nádima, que a Nádima já é figurinha carimbada aqui do nosso programa. Débora Ugalha, Maíra. Maíra, se apresente para a gente e depois a Débora Ugalha se apresenta também. Ok, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Maíra, como a Esther acabou de pontuar. Eu sou jornalista, comunicadora há cerca de 10 anos, trabalho atualmente na TV Novo Tempo, como produtora do programa Entre Família, e eu sou mãe do Heitor, de 1 ano e 3 meses, sou esposa, e é com muito prazer que eu estou aqui para compartilhar junto com as minhas amigas e irmãs esta lição que tem muito a nos ensinar sobre ressurreição, sobre esperança e, como a Esther comentou, sobre amor. Que linda. E Débora, quem é você? Está desligada. Tá, abri. Então, meu nome é Débora, eu sou esposa de pastor, tenho 2 filhas, a Maria Luísa e a Manuela, uma tem 17 anos, a outra tem 14 anos, e hoje eu sirvo a igreja na União Centro-Oeste Brasileira, como líder do Ministério da Mulher, do Ministério da Criança e do Adolescente e da AFAM, que é a área que cuida das esposas de pastores. Olha só, que currículo. Gente, para quem assistiu o primeiro episódio, eu mandei um beijo para Débora. Foi ela que falou sobre Eva lá, que eu fui advogada de Eva. Não, acho que foi no 2º episódio, perdão. E aí eu falei, ó, foi a Débora que mudou a minha concepção sobre Eva. Foi essa Débora aí. Maíra, você pode fazer uma oração para a gente iniciar? Claro, vamos orar juntas. Santo Deus, nosso Pai, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos reunidas aqui para este projeto que iniciou e que o Senhor vai dar continuidade por nós. Queremos entregar este estudo em tuas mãos, te pedir compreensão da tua palavra e que nós possamos tirar os nossos aprendizados e também quem estiver ouvindo, assistindo aos nossos comentários, ao nosso estudo, tirem aplicações para as suas vidas também. E que a esperança que o Senhor deseja que cada uma de nós tenhamos, que venha acender, Pai, ainda mais em nossos corações. Fica conosco, nos conceda um ótimo estudo e que teu Santo Espírito fale através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lá. Como de costume, a gente vai dividir esse bate-papo em 2 momentos. O primeiro, a gente vai falar sobre o estado da morte. A gente vai abordar 6 lições que nos trarão lindas esperanças sobre a realidade da morte. No segundo momento, a gente vai trazer todas essas histórias que a gente vai bater um papo no primeiro momento, a gente vai trazer de uma forma prática para nós mulheres. O que a gente pode trazer como experiência de vida? E é isso aí, vamos conversar sobre isso. E antes de começar nosso bate-papo, eu quero ler um versículo que está em João 11, os versículos 25 e 26, que fala assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Você crê nisso? Olha uma perguntinha. E já vou jogar essa perguntinha para Débora. Débora, eu queria conversar com você sobre a morte de Moisés e a morte
do filho da viúva de Sarepta. O que você pode trazer como lição rapidamente, assim, de uma forma teológica, mais simples, leve, sobre essas duas mortes que aconteceram? Muito bem. A morte de Moisés, ela às vezes gera um pouco de polêmica. Quer dizer, a morte não, né? A ressurreição de Moisés, que às vezes gera um pouco de polêmica. Mas Moisés morreu. A Bíblia fala que o lugar da sua sepultura não foi revelado, justamente para que o povo não ficasse venerando aquela coisa toda, né? Mas Moisés morreu sem saber que ele seria o primeiro a ressuscitar. E como que a gente sabe que Moisés ressuscitou? No Velho Testamento a gente não tem essa referência clara, né? Mas aí quando a gente vai lá para Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, ali antes de Apocalipse, no versículo 9, Judas é um capítulo muito pequeno, né? Um capítulo, no versículo 9, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui a gente tem uma indicação claríssima do momento da ressurreição de Moisés. O arcanjo Miguel aqui é Jesus, né? E um outro episódio que nos leva a entender a ressurreição de Moisés é o Monte da Transfiguração, que a gente vai encontrar lá em Lucas capítulo 9, do versículo 28 até o versículo 36, que a gente não vai ler aqui por causa do tempo, né? Mas Moisés aparece ali. Então, é interessante notar que, embora lá no Velho Testamento a gente não tivesse essa referência clara, ela aparece claramente depois no Novo Testamento, e Moisés é o primeiro dos que ele representa, vamos dizer assim, aqueles que passarão pela morte e depois vão ressuscitar, né? E o outro episódio que você mencionou aí é o filho da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta já era viúva, né, coitada? Já tinha perdido o marido dela e agora ficou sem o filho também. E nesse momento, Elias, né, que está ali na casa dela, porque está precisando de comida, por causa de uma seca, de um momento difícil, ela o abençoa e depois ela é abençoada pela presença do profeta, pelo poder de Deus na vida dela, na casa dela, e ela tem o filho dela de volta depois que ele realmente morreu, né? Então, são situações, são histórias que mostram ali o poder de Deus atuando, né? E trazendo de volta a vida, o que é muito, assim, incrível, e a gente não vê isso todo dia, nem toda hora, né? Muito interessante tudo isso. E isso, o Débora, que você falou, vem ratificando tudo que a gente falou até os 4 anteriores encontros. Não existe vida se não tiver corpo, se não tiver o fôlego, né? E aí, falando sobre esses versículos, em especial sobre o filho da viúva de Sarepta, fala assim, ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e a vida voltou. O porquê é tão importante, Débora, a gente ratificar isso? Por que isso tem que ficar na nossa mente? Olha, essas questões, essas histórias, elas falam muito sobre o mecanismo, vamos dizer assim, de vida e morte, né? Ele poderia falar, volta a alma para o corpo do menino, não sei, ele poderia dar a entender que a consciência dele estivesse em algum lugar e depois essa consciência... Mas não é sobre isso, não é isso que a gente vê ele trazendo a vida de volta, algo muito semelhante à criação, quando Deus sopra no nariz de Adão o fôlego de vida e ele passa a ser uma alma vivente. Não faz sentido, gente. Tudo que você sente, tudo que você percebe, te afeta o seu corpo. É por isso que é importante a gente manter a mente sã, para o nosso corpo ficar são. Há uma ligação muito grande entre corpo e mente, né? Não dá para separar. E como que se desse para separar, ok, seria muito bom, né? O nosso corpo não adoeceria quando a nossa mente estivesse afetada. Mas a prova de que não dá para separar isso
de que não há vida fora do corpo, é que tudo que a gente sente, tudo que a gente tem consciência, afeta o nosso estado físico. E nessa situação, você tem aqui Elias, mais uma vez, que a vida, o fôlego de vida volte para o menino, né? E mostrando qual é a dinâmica aí da existência do ser humano. É isso aí. Isso é muito importante para não sermos enganados, né, sobre essa questão. Ô, Nádima, eu iniciei falando que a gente vai conversar sobre 6 exemplos, e eu vou te jogar mais 2. Só que esses exemplos, na verdade, os 4 últimos que a gente vai conversar, mas esses 2 também mexeram muito comigo, e eu vou te falar o porquê. Sobre o filho da mulher, da mulher sunamita, né, da sunamita, e sobre o filho da viúva de Naim. Eu não sou mãe, mas eu penso que vocês 3 que são mães, se colocando no lugar dessas mulheres, deve ser muito sofrido o que elas viveram, né? Como que foi isso, Nádima? Conta um pouquinho pra gente. Eu gosto muito de comparar a história dessas 2 mulheres, porque a primeira mulher, ela não pediu o filho. Ela tinha uma relação muito boa, espiritual, ela atendia muito bem o profeta, que ela inclusive fez um lugar especial para recebê-lo, virou o hotel, a casa dela. Então, essa era a missão dela. Mas nós sabemos que, naquele período, assim como hoje, muitas mulheres desejam ter um filho. Então, era um desejo secreto que ela tinha, mas ela nunca chegou para ele e falou assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela não se beneficiava do que ela podia fazer. Isso eu achei muito interessante. Mas um dia ele falou, essa mulher não tem filhos, então vamos dar um filho. E aconteceu, depois que esse menino já estava grande, aí tem mais um momento de sabedoria, né? O menino adoeceu, faleceu, entrou para o sono da morte, e ela falou, eu vou atrás do profeta. Sabe aquela coisa, e é bem feminina assim, eu não pedi esse negócio. Por que que isso foi acontecer? Eu não sou tão boazinha, eu fico imaginando a cabecinha dela indo até o Monte Carmelo, correndo com todas as forças, para chegar e, sacudir de alguma forma o profeta e falar assim, por quê? Eu não sei se você já passou por algum problema e você também tem essa interrogação tão grande. Mas a Bíblia fala assim, não fala mais por quê, fala para quê? Para que isso aconteceu? Para a honra e glória de Deus. Muito bem, ele volta até a casa dela, ele vai com ela até lá, porque ela não se aguentava de ficar assim, sem, né? Foi a dádiva do céu para ela. E ali aconteceu uma coisa sensacional. O guia de estudos traz um termo que fala assim, Eliseu orou com persistência. Tipo assim, não foi, Papai do céu, traga-o de volta. Não. Aí nós vemos mais uma vez o poder da palavra, sabe? Na história anterior nós vimos o poder da palavra e agora de novo o poder da palavra. Então, nós temos esse canal para nós pedirmos para Deus. Nem sempre a resposta vem assim na lata, do jeito que a gente pede, do jeito que o pacotinho que a gente quer. Aqui demorou um pouco, porque ele foi insistente. Eu fico imaginando ele falando com Deus. Falando, Senhor, eu também tenho minha interrogação. O que aconteceu? Como que a gente vai entender isso? Mas eu acredito que na relação que eles tinham, não teve interrogação, teve só o para quê, Senhor? Mas abençoe. E eu já tenho o meu primeiro post-it. Tcharam! O meu primeiro post-it. E se você puder, cola aí também. Diz assim, onde Jesus está, milagres acontecem. E naquela família tinha um Deus. Aquela família era servo de Deus. E esse era o diferencial dessa mulher. E eles, com essa presença de Deus, mesmo com a insistência da oração, aconteceu o fato especial. O segundo caso, a segunda história que eu vou narrar para vocês, é a história de uma viúva, que também, olha, similar, né? Já tinha perdido o esposo, perde o filho, só que daí nós já estamos no Novo Testamento. Era uma mulher de Naim, possivelmente uma vilazinha. E quando Jesus está chegando na cidade, está saindo o funeral. Que coisa mais triste. Quando Jesus vê aquela cena, a Bíblia fala que o coração dele se moveu. Ele viu uma mulher que ele amava.
e que ele esperava salvá-la. E aquela mulher estava assim, com o coração sangrando de dor. Era muito triste o que ela estava passando, por suas perdas, mas principalmente por perder o seu filho. E é muito interessante o que aconteceu naquele momento. Quando Jesus foi chegando, ele se aproxima, eles não podiam tocar na pessoa, era o costume dele, mas ele põe a mão no caixão, tipo, parem. E ele estava ali. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu vou num funeral e que alguém perdeu, assim, a mãe está ali ou o pai, eu fico imaginando, ai, se Jesus entrasse aqui agora, quanta diferença. De novo, volto no post-itzinho. Onde Jesus está, milagres acontecem. E foi o que aconteceu. Naquele momento, aquele jovenzinho, não sabemos precisamente a sua idade, mas ele retorna à vida, sob a palavra de Jesus. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, nós temos a nossa fala, nós temos poder de voz, mas a voz de Deus é uma voz de vida, e foi isso que ele trouxe, muito interessante. Mas o que eu quero focar agora, assim, põe uma lente especial, na compaixão de Jesus por aqueles que sofrem. Isso é incrível, como Jesus, a dor daquela mulher doeu nele. E isso é sensacional quando hoje algumas coisas acontecem. Pode ser que a gente não veja o milagre como ela viu, mas nós vamos ver a compaixão de Jesus, vamos sentir essa compaixão. E eu tenho mais um post-itzinho. Deus cuida de nós, sempre. Então, anota aí meu post-itzinho. Deus cuida de nós, mesmo quando somos incapazes ou nos sentimos indignos de pedir ajuda. Ele está cuidando. Aquela mulher não foi correndo atrás de Jesus. Ai, Jesus, socorro! Meu filho, não. Ela estava ali impotente, mas Jesus pôde ajudá-la e abençoá-la. Quanta diferença faz na nossa vida a presença de Jesus constante. Que coisa linda. Eu falei que a gente ia falar sobre amor? Não sou redundante, não. A palavra de não, Deus... era fúnebre, né? Porque você falou assim, vamos falar de 6 mortes. Aí todo mundo já se arrepiou, falou, nossa, não. É verdade. Maíra, eu vou pedir para você falar também sobre 2 exemplos, só que eu vou pedir de uma forma diferente. Por quê? Porque o primeiro exemplo também fala de uma criança. Então, a gente fala dessa criança, para um pouco, comenta um pouco, e depois você fala sobre o outro exemplo. Você vai falar para mim sobre a filha de Jairo, e no segundo momento sobre Lázaro, combinado? Combinado. Então, vamos lá. Sobre a filha de Jairo, eu, inclusive, estou estudando essa lição junto com o meu filho, porque a lição do Rol do Berço também conta a história da filha de Jairo, e 3 pontos me chamam bastante atenção nessa história. O primeiro deles é com relação a Jesus comparar a doença, né, enfim, a morte dessa menina como um sono. E aí, e esse é o primeiro ponto, né, que depois a gente vai mencionar também na questão da morte de Lázaro. E o outro ponto que eu acho muito curioso é a forma como o pai dessa menina vai até Jesus e o que Jesus, o tempo, né, que Jesus leva para ir até essa menina para realizar o milagre que a gente já conhece. Mas, por exemplo, né, o fato, Jairo sai da sua casa porque ele sabe que Jesus está ali, próximo, e ele fala, Senhor, vamos até a minha casa, usando as minhas palavras, né, vamos até a minha casa porque a minha filha está muito doente. E eu imagino o desespero daquele rapaz, daquele pai, né? Assim como nós, como mães, meu filho, quando fica doente, misericórdia, é um desespero, assim, no sentido de, Senhor, cura ele aqui, não quero levá-lo para o hospital, e isso e aquilo. Então, Jairo, ele vai até Jesus, e Jesus, eu imagino ele até assim, com um olhar sereno e até mesmo de compaixão para com Jairo, porque ele já sabia o que ia acontecer. E ele dá aquela esperança para Jairo, né? Não, nós vamos até a sua casa. Isso usando as minhas palavras, tá? Eu imaginando a cena ali. Vamos até a sua casa. Mas no caminho até a casa de Jairo, é até mencionado o caminho do milagre, né? Jesus, ele realiza milagres ali, ele dá atenção às pessoas que estão ali naquele caminho antes de ir até a casa de Jairo. Só que antes disso acontecer, chega um servo ali de Jairo e fala assim, Jairo, não incomoda mais o mestre, não, a sua filha, ela já morreu.
E aí eu imagino o que deve ter passado na cabeça de Jairo, né? Eu cheguei aqui em tempo, minha filha ainda estava com vida, e Jesus, ele demorou um pouquinho para ir até a minha casa. Talvez se ele tivesse chegado um pouquinho antes, não tivesse, tivesse me atendido ali prontamente, talvez a minha filha não teria morrido. E eu começo, assim, a imaginar o que possa ter passado pela cabeça dele naquele momento, e o que Jesus, sabendo de toda a situação, né, como ele deve ter administrado isso. Mas, enfim, ele chega até a casa de Jairo e fala, a menina, ela está dormindo, ela não morreu. E aí as pessoas ali, né, tipo assim, como assim? Ela tá morta aqui, ó, na cama, ela tá morta, ela morreu. Mas Jesus, ele falou, a menina dorme. E aí ele profere ali a bênção, né, enfim. E a menina levanta, e aí eles veem o milagre. Com relação ao tempo que eu tinha mencionado, né? Pode ser que tenha sido rápido, mas para Jairo, que queria ver aquele milagre, por mais que tenha sido em questão de, vamos colocar aqui, uma hora é uma eternidade para quem está vendo o filho. Eu não passei por essa experiência, mas eu conheço pessoas próximas a mim que passaram, para aguardar esse milagre acontecer. Então, Jesus, eu acredito que tenha sido até dessa forma, assim, de ele ter realizado alguns milagres, inclusive antes de chegar à casa de Jairo para efetuar o milagre com a filha dela, justamente para trabalhar um processo de que nós precisamos confiar nele. Assim como eu acredito que Jairo tenha confiado, lógico, nele, porque ele foi até Jesus, porque ele cria em Jesus, e justamente por isso que ele foi até lá pedir esse milagre, mas esse tempo que muitas vezes a gente tem essa ansiedade de querer as coisas para aquele momento, e deixando até mesmo de confiar um pouquinho mais no que Jesus pode fazer, até porque o nome de Jesus tem poder, e não somente o nome dele, né? A pessoa de Jesus tem poder. Nós não temos contato fisicamente com ele, mas através de todos os milagres que ele já realizou em nossa vida. E se você parar para pensar pelo menos um milagre, você vai se lembrar agora. Jesus, ele realiza milagres, e através de histórias como essa, da questão de Jairo, né, da filha de Jairo, que ressurgiu da morte, do sono, que ele apresenta como um sono, a morte. Essa história, ela nos traz a esperança, e aí eu até nem queria mencionar a questão do amor, porque a Esther já comentou, mas não tem como mesmo não mencionar o grande amor que ele demonstra por nós, através da esperança que nós temos nele, e na esperança que ele já mostrou lá atrás, e que ele continua mostrando ainda hoje, através da vida dele e através daquilo que ele realiza em nossa vida. Então, a história da filha de Jairo, ela é muito confortadora para nós, porque ela revela, assim como as anteriores, que a gente já mencionou aqui, o quanto Jesus tem poder e o quanto Jesus nos conforta, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às perdas que a gente tem, seja dentro de casa ou seja fora de casa, seja de filho, seja de esposo, seja de quem for. O conforto vem e a esperança da ressurreição, ela é certa. Então, isso me chama muita atenção. E aí eu quero entregar para a Esther, que ela disse que tinha uma forma diferente aí de abordar a respeito da próxima morte, né, que aconteceu. Mas antes, Maíra, de entrar na próxima morte, eu quero encerrar esse bloco de ressurreição de crianças, por quê? Tem um versículo que está escrito em Hebreus 11, versículo 35, que diz assim, ó, pela fé, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Veja, a gente vai continuar falando sobre esse assunto através da vida de Lázaro, mas eu quero dar um post-it, igual a Nadima fala, para essa questão dos 4 exemplos que a gente trouxe aqui sobre crianças que ressuscitaram. E esse versículo, meninas, quando eu estava estudando esse tema, me fez pensar, se a gente puder trocar essa palavra, olha só, pela fé, houve mães que que pela ressurreição tiveram seus filhos mortos. Isso me encheu de esperança tão grande que na hora estudando eu comecei a chorar, porque eu lembrei de algumas amigas que eu tenho que perderam seus filhos. Umas perderam na gestação, outras perderam, a criança já tinha nascido.
Mas essa esperança é algo tão lindo, é algo tão lindo. E eu fico imaginando vocês como mães, que eu saiba, vocês não têm essa experiência, né? Eu não sei de nenhuma de vocês três aí tenham perdido um filho, mas certamente, como mulher e como mãe, vocês conhecem alguma mulher que passaram por isso. E a gente tem o dever, a gente tem a obrigação de transmitir essa esperança. Claro que a gente está com enfoque em mulheres, porque esse nosso encontro é de mulheres, mas é para qualquer ser humano, a esperança do reencontro. Mas dando enfoque, Maíra, para mães, pensando nesse versículo 35 de Hebreus 11. O que você sentiu ao estudar isso? E você conhece alguma Inclusive, mãe também que tenha eu passado já por ia isso? até mencionar isso. Inclusive, isso me fez lembrar da história da minha mãe, que ela perdeu um filho um pouquinho mais velho que o meu filho. Meu filho tem 1 ano e 3 meses, ela perdeu quando ele tinha 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Eu ainda não era nascida, mas ela me contou essa história. E pensar que a conversão da minha mãe também teve influência nessa história, me faz, inclusive, reforçar o que Cristo apresenta na Bíblia com relação à ressurreição, porque não foi por acaso ela ter conhecido a mensagem a respeito de Cristo com base nessa perda que ela teve. Não foi um engano, foi algo assim. Rosa, o nome dela é Rosa. Rosa, você conheceu nesse período, começou a frequentar a igreja adventista sem saber que era igreja adventista, e a primeira mensagem que ela ouviu nesta igreja, sem ninguém conhecer a história dela, sem ninguém a conhecer, foi: quando Jesus voltar, ele entregará aquele filho que você perdeu em seus braços. E minha mãe, ó, ela estava procurando a Cristo, a verdade, né, na verdade, porque ela, com base no conhecimento pessoal dela, ela estudava a Bíblia por ela mesma e tudo mais. E ela foi, entrou naquela igreja sem saber, porque não tinha placa, era uma semana de evangelismo. Ela entrou e o pastor estava pregando justamente sobre a ressurreição, algo que ela precisava ouvir. Você acha que Jesus permitiu que aquela mensagem estivesse ali por acaso? Certamente não, certamente não. Foi a esperança que ela precisava e a esperança que a trouxe para mais perto de Cristo e que a manteve durante esses 30 anos, vou colocar, que nós conhecemos essa verdade. Então, essa esperança é que mantém a chama acesa também, né? Não somente esta, mas o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ali a Cristo, né? Enfim, a nossa missão que nós temos, mas essa esperança no coração de que a morte não é um fim, pelo contrário, eu até arrisco a dizer que é um começo, porque a partir do momento que a pessoa descansa, ela está descansando para algo muito melhor. Então, essa esperança, ela enche, assim, o nosso coração, e eu tenho que me segurar para não, até mesmo externar aqui as emoções que vêm quando a gente pensa nisso, porque eu acredito que só quem é mãe, que passou por essa experiência da perda, sabe dizer muito mais do que eu que estou mencionando aqui, com base na experiência da minha mãe. Então, essa questão da morte, mesmo que seja a morte, um assunto denso, um assunto pesado, é um assunto muito confortador quando a gente coloca a palavra de Deus em cena. Se a gente colocar a morte isoladamente, é triste mesmo. Mas a morte, se a gente pensar como um descanso e colocar ela em sintonia com a palavra de Deus, é esperança, é conforto. Que coisa mais linda. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou assim, eu tenho que me segurar para não externar os sentimentos, as emoções que eu tenho aqui. Isso porque eu não vivi essa experiência de perder um filho. Mas você é mãe. E aí eu reforço a sua fala. Eu ainda não sendo mãe, eu tenho esse mesmo sentimento. E qualquer pessoa, um homem, uma criança que tiver já no entendimento e conseguir absorver essa ideia, nos enche de esperança. Aí dá vontade de falar, Senhor, volta logo, porque essa vida aqui é muito terrena, a gente tem toda uma eternidade. Mas vamos voltar sobre o assunto e vamos falar de Jairo. Me fala um pouquinho sobre Jairo. Sobre Lázaro, né? No caso aqui agora. Sobre Lázaro, perdão. A história de Lázaro também, pontuando essa questão do descanso, né? Jesus, ele mencionou que a primeira resposta que ele deu para os discípulos, se a gente for ler ali a história toda, né? João capítulo 11, versículos 1 até o 44, ele vai falar assim, que Jonas descansou. Só que os discípulos simplesmente falam assim, se ele está dormindo, né?
Se ele está dormindo, logo ele acorda, suponhamos, né? Se fosse nas nossas palavras hoje, já ele acorda, então dá tudo certo. E aí Jesus ele falou assim, não, Lázaro, ele morreu, para eles entenderem a profundidade do sono ao qual Lázaro estava inserido, né? E aí, pensando nessa questão do sono ainda, né? Depois a gente percebe durante todo o relato que, até antes de mencionar essa questão do sono, mas ainda falando da questão de esperança, né? Que Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro e elas mencionam, né? Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas aí, Marta, ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas Jesus ele estava querendo dizer que não ia acontecer antes do último dia, antes da volta de Cristo, Lázaro ele iria ressuscitar. E aí eu fiquei pensando na primeira esperança que Marta tinha, né? Ela já tinha certeza de que Jesus ele é a ressurreição e a vida. Por isso Lázaro ressuscitaria no último dia. Mas aquele milagre estava prestes a acontecer. E eu fico imaginando, assim, se eu fosse ali, né? Eu gosto sempre de me inserir como se eu estivesse lá, naquele momento. Jesus conversando com elas ali e elas pensando, né? Se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas o tempo de Jesus naquele momento era bem diferente do delas. E aí entra até uma questão interessante de que, diferente da filha de Jairo, que a gente mencionou, que foi algo mais rápido, apesar de aparentemente demorado para os pais que queriam ver aquele milagre, no caso de Lázaro, se passaram dias em que o corpo de Lázaro já estava cheirando mal, já estava, enfim, né? E ele chegou na porta do túmulo, afastou a pedra e Lázaro saiu dali depois de dias morto. O que isso significa? Primeiro, o grande poder de Cristo sobre a morte. É inquestionável, porque não tem... Poderiam até, talvez se tivesse sido ali em questão de, no mesmo dia, foi simples aqui essa questão da ressurreição, ele morreu hoje, mas no final do dia, enfim, poderia até mesmo surgir algumas questões a respeito disso, né? Mas não, foram alguns dias depois, ou seja, se a gente olhar para hoje, por exemplo, não tem como a pessoa ressuscitar vamos colocar, né, ressuscitar em 3 dias, uma pessoa ressuscitar outra em 3 dias, é um milagre, não Já tem estava como em decomposição, né, Maíra? Já estava, não tem como. É o milagre que aconteceu e é aquela questão de Jesus, o poder de Jesus sobre a vida, sobre a morte naquela situação e não somente naquela, né, em todas as demais, mas nessa em especial na questão do tempo que levou para a ressurreição de Lázaro, aí a gente vê o quanto que a promessa de que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. A partir do momento que a gente crê nisso, a gente talvez até pense como Marta, né? Mesmo que não seja aqui, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. Assim como nós temos essa esperança hoje. Minha mãe, eu tenho certeza de que a esperança dela para o último dia, eu vou ter o meu filho de volta. É essa esperança que mantém uma chama acesa dentro dela. Assim como eu, que nem tive a oportunidade de conhecer o meu irmão, porque eu nasci depois do ocorrido, eu tenho certeza de que Jesus ressuscitará ele no último dia. Então, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E se a gente parar para pensar nessa questão de tempo, volto a dizer, se a gente pensar em pelo menos uma situação da nossa vida, a gente vai falar assim, ainda bem que não aconteceu no meu tempo, mas no tempo de Deus, que foi bem melhor para a minha vida. Perfeito. Então, essa esperança, né, ela mantenha viva em nosso coração, tanto pensando nessa questão de ressurreição, quanto em qualquer outra situação da nossa vida. O tempo de Deus é diferente do nosso, e certamente o tempo dele é melhor do que o nosso. Muito bom. Nesse bate-papo, nós conversamos sobre milagres, sobre misericórdia, sobre fé, sobre serviço, sobre compaixão, sobre cuidado, sobre esperança e sobre tempo. Só que agora eu quero conversar com as meninas de forma muito prática sobre isso. Nadma, a história da viúva de Sarepta e da mulher sunamita nos traz fortes lições, né? Você citou algumas. Mas sabe uma coisa que me chamou muita atenção?
que as duas têm em comum? Elas são mulheres distintas, né? São mulheres com histórias diferentes, com condições financeiras diferentes, mas elas tinham duas coisas em comum, além da fé, obviamente. Serviço, aliás, fé e serviço. As duas histórias mostram mulheres que trabalhavam, que atuavam em prol do próximo. Você conseguiu enxergar isso na história delas? Sim, porque a primeira, por exemplo, ela estava para morrer. Ela e o filho morreriam, porque ia acabar, era o último alimento que eles tinham. Aí chega o profeta e fala assim, não, me serve primeiro. Pensa você tendo um filhinho ali que está com fome, fala, não vai dar, desculpa aí, mas naquele momento ela sabia quem era o servo de Deus e sabia quem era o Deus do servo de Deus. E ela falou, ok. E ela serviu. Isso é desprendimento. E isso é fé. As duas coisas andam juntas. E por isso que ela fez esse serviço. A outra mulher, ela tinha um olhar de fé, de esperança, de ajuda. Então, ela era acolhedora, hospitaleira. E ela confiava, porque ela podia ter ido correndo avisar o marido, mas não, correndo avisar o médico. Ela falou, não, eu vou correr a quem pode ter a palavra certa na hora certa. Eu acho muito importante esse aspecto dessas duas mulheres tão diferentes, mas que agiram de uma forma, assim, potencializaram as suas condições ali, o que elas tinham para poder servir. Mas eu tenho alguns post-itzinhos para finalizar. Na presença de Jesus não há espaço para a morte, pois ele é a fonte de vida. Interessante, né? Muito. Não há espaço. Por isso que ele falou assim, gente, não é morte, não, é só um soninho. Espera aí, porque quando estamos na presença dele é só um soninho. E como a gente sabe que era só um soninho? Porque aquela sunamita, eu fico imaginando ela pegando aquele filho, colocou na cama, cobriu o menino e ele estava, segundo o texto, não havia voz e nem sentido nele. E ela sabia que ele havia morrido. Então, para ela era uma certeza. Nenhuma dessas crianças voltou falando do que viu, do que não viu, nada. Todos esses, menos Moisés, eles morreram depois. Então, eles podiam ter falado o que aconteceu, mas não. Então, teologicamente, nós precisamos estudar isso e ter essa certeza. A morte é um sono e é um descanso. E o último post-it, tcharam, como a Mayra já falou, a morte não é definitiva, não é o fim. E para mim, a lição que eu tiro é, quando ele encontra aquela viúva, Jesus sofreu. Jesus sofre diante do nosso sofrimento. Ele não é insensível. Algumas pessoas ficam pensando que ele está lá em cima, no céu, no paraíso. Ele está do teu lado e ele está vendo o seu sofrimento. Ele vê a sua angústia, ele vê sua necessidade e ele está disposto a fazer milagres. O milagre, às vezes, não é do jeito que eu penso, mas quando é do jeito que ele pensa, aí é o melhor. Que lindo isso. Você deixou um gancho enorme para a Débora, que eu quero conversar com ela. Nas duas histórias que ela compartilhou com a gente, o que me chamou a atenção foi a compaixão de Jesus por essas pessoas, né? E até onde o amor de Jesus pode chegar para nos ver felizes. Débora, assim, de forma muito prática, porque o que acontece é o seguinte, às vezes a gente olha e fala, mas isso aconteceu lá na Bíblia, isso é história lá, era Jesus, eram os profetas, mas trazendo de forma prática até onde Jesus pode chegar, o que ele pode fazer para falar assim, Débora, eu quero te ver feliz. Maíra, você está passando por isso, mas isso vai passar. Até onde, Débora? Até onde? Olha, você sabe que o que limita Deus somos nós. Não tem limites para Deus agir. Esses dias eu ouvi alguém perguntando para uma outra pessoa, se você pudesse pedir alguma coisa para Jesus, se Jesus estivesse aqui e você pudesse pedir alguma coisa para ele, o que você pediria? Aí a pessoa respondeu assim, eu falo com ele todo dia. Ele está comigo todo dia. Sabe, como assim? Eu encontro com ele todo dia, eu falo com ele todo dia. E aí eu fico até pensando, ouvindo aqui até a Nátima falando, onde Jesus está, a morte não acontece. Gente, eu creio muito que um dos principais efeitos do poder do Espírito Santo sobre nós
é a crença veemente no poder de Deus e a ousadia para viver pela fé no poder de Deus. A gente não vê tantas ressurreições hoje, sabe por quê? Porque a gente não tem coragem de dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Porque Jesus está presente. E é o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, é o mesmo Deus que atuou por meio de Eliseu, por meio de Elias, né? Por meio de Jesus lá, mas a gente não tem coragem de falar isso, certo? Então, assim, se nós tivéssemos essa confiança, é claro que nem todo mundo que morre vai ressuscitar, a gente sabe disso, né? A gente até ora, às vezes, muito para a pessoa não morrer, porque você pensa, se Deus tivesse que livrar da morte, ele livrava antes de morrer. Mas não foi assim com Jairo, não foi assim com a filha, quer dizer, com Lázaro, não foi assim com a filha de Jairo, não foi assim em nenhum desses episódios que a gente viu aqui, que se fosse para ele evitar, ele teria evitado. Então, nós não temos tanta confiança no poder de Deus. E não é só para não ressuscitar mortos, é na nossa vida mesmo. E a gente precisa ter, a gente precisa entender, ele é o Deus Todo-Poderoso. Seu poder é vigente hoje, como foi naquela época. A sua palavra escrita vale tanto quanto a sua palavra falada. E a sua presença pela fé vale tanto quanto a sua presença física. É a mesma coisa, não é diferente. E se a gente tiver essa confiança e essa certeza, gente, o que vai nos abalar? O que vai derrubar a gente? Que medo a gente pode ter? Eu sei que, como seres humanos, a gente vacila, que o nosso coração é vulnerável e fraco. Mas, pelo menos em alguns momentos, a gente precisa experimentar essa força, né? Débora, eu falo tanto em amor, aí você vem dar uma chulapada nessa na gente. É isso mesmo, Débora, é isso mesmo. E, Maíra, para encerrar também, 2 pontos. Primeiro, que você trouxe de forma assim brilhante nos seus comentários, porque foi o que me chamou muita atenção, é a questão do tempo, né? Mas o segundo ponto é esse que a Débora deixou. Mas nós somos incríveis, né? Somos mulheres em ação. Uma vai deixando ponte para a outra seguir. Essa questão da confiança, Maíra. A Débora falou que a única coisa que pode impedir, que pode limitar o poder de Deus somos nós mesmos. Só que quando a gente pensa até nessa questão de tempo, nesse mundo louco que a gente vive, que se a gente aperta o elevador lá e ele demora, sei lá, 20 segundos para chegar até a gente não tem paciência, como que a gente pode descansar no Senhor e entender que independente do tempo que ele prometeu, ele vai cumprir? O que você traz assim de forma tão prática, como uma mulher tão em ação como você para essa realidade? Falando de realidade e de descanso em Cristo, eu acredito que cada vez mais se torna um desafio para nós mulheres e para qualquer pessoa da sociedade devido ao contexto de imediatismo que a gente vive. A gente quer as coisas para ontem, a gente quer as coisas para agora, a gente quer tudo assim, rápido. Mas quando a gente entra nessa questão de Cristo, e aí eu volto a dizer, eu volto a fazer a gente refletir no que ele já fez por nós, no tempo dele e não no nosso tempo, e do quanto isso foi benéfico para a nossa vida, né? Descansar em Cristo, a gente só vai conseguir se a gente tiver esse relacionamento com ele. Não tem como fugir disso. Não tem como eu querer descansar. E olha só, até interessante nessa questão do descanso, já que a gente está mencionando, né? Não tem como, não existe como descansar se a gente não estiver aos pés de Cristo. A gente só vai conseguir ter essa fé da ressurreição, essa esperança, a gente só vai conseguir entender esse amor de Deus por nós se a gente estiver em relacionamento com Ele. Se a gente deixa com que esse relacionamento seja substituído por outras coisas que ocupam o nosso tempo no dia a dia, logo essa esperança começa a: será que realmente isso vai acontecer? Ou então, por que isso não aconteceu antes de a pessoa ter morrido? Por que não evitou? Enfim. Então, eu não tenho muitas experiências na minha vida de pessoas próximas a mim que se foram. Então, talvez você possa olhar assim e falar assim, então você não tem propriedade para falar sobre isso. Mas eu tenho pessoas muito próximas a mim que viveram essa realidade que de alguma forma afetou a mim, seja por questão de amigas muito próximas, eu precisei ajudar num processo, seja no caso da minha mãe, que, como eu mencionei,
mesmo sendo depois, vivi essa realidade de perto, e ver a esperança que essas pessoas têm da ressurreição é o que nos ajuda a manter esperançosos, mas assim, nos ajuda a manter nessa caminhada, porque, por exemplo, se a gente não tivesse essa esperança, logicamente, continuaríamos sofrendo a dor da perda, e não que nós não devemos sofrer com a dor da perda, isso faz parte do processo, mas essa dor, ela é abaixo da esperança, e o amor de Deus, ele compensa o restante do que precisa. Então, volto a dizer, só conseguiremos ter essa compensação se estivermos em íntima ligação com Ele, se estivermos em íntimo relacionamento com Ele, senão pode ser que a gente continue vivendo esse processo de dor para sempre. Pode ser não, eu arrisco a dizer que continuaríamos vivendo esse processo de dor para sempre se não tivermos esse relacionamento com Ele, para que a esperança compense esse processo de dor. Eu não falei para vocês que a gente ia falar sobre amor, que a gente ia falar sobre esperança e sobre, de novo, o livre-arbítrio, porque depende da gente permitir que o Senhor use as nossas vidas. Eu li lá no início um versículo que falava assim: você crê? Você tem que crer, você tem que decidir crer. E, meninas, a gente aqui no final do nosso bate-papo, a gente sempre deixa 2 dicas, uma dica de música e uma dica de leitura. A dica de leitura, eu vou deixar esse livro aqui, ó. Ele chama No Caminho do Milagre, da autora Fabíola Araújo. Esse livro é lindo, ele é bem fininho, e ele conta as histórias que Jesus viveu naquele momento, os milagres que Jesus fez naquele caminho. Formidável, super recomendo, e eu vou deixar na descrição do vídeo. A dica da música que eu vou deixar é uma música que eu ouvia quando eu era adolescente, gente, mas que toda vez que eu ouço faz tanto sentido, e ao estudar esse tema, ela veio na minha memória, que diz O Tempo de Deus. Fala assim, ó: quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio da minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus nos meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus para as promessas, o tempo de Deus para a minha cura, o tempo de Deus para exaltar. No tempo de Deus eu posso esperar. Ai, gente, essa música é linda. Vou deixar aqui o link também para vocês, e que a gente possa refletir em tudo que a gente falou nessa música. Se vocês puderem, adquiram esse livro. Ele tem tanto o livro físico quanto o e-book, e vocês vão amar. Quero agradecer a Débora, quero agradecer a Maíra, quero agradecer a Nádima, e na semana que vem estaremos aqui para mais um bate-papo para a gente falar sobre o que, Nádima? Morte, amor. A gente tá ligando as 2 coisas, né? Exatamente, a gente traz um tema triste, mas cheio de esperança, que no fim é tudo amor. Um beijo para todas, compartilhem esse vídeo, compartilhem o nosso canal, coloquem aqui os comentários o que vocês estão achando do nosso bate-papo, deem sugestões de melhoria, e é isso. Um grande beijo, tchau, meninas! A Débora vai orar.